Nós estamos nesta que é a terceira aula da nossa matéria Ética Cristã e Ministerial, né? Princípios de Ética Cristã e Ministerial. Esta é a turma do curso básico em Teologia, Strong Tower Church, Tampa. Hoje é quinta-feira, 16 de novembro de 2023, terceira aula da nossa matéria de Ética Cristã e Ministerial, curso básico em Teologia. Quinta, 16 de novembro de 2023. Deus abençoe todos vocês que já puderam estar aqui conosco, não é? Que a bondade de Deus seja com cada um de vocês. Obrigado pelo esforço que tomaram em estar aqui. Deixa eu dar dois rápidos avisos, bem rápidos avisos. Não sei se alguém está ciente. Deixa eu ver aqui, eu recebi uma mensagem há quase 30 minutos, não, um pouquinho mais de 30 minutos, eram 7h34 exatamente, da parte do pastor Maurício. Ele está pedindo orações, ele não estará de novo conosco, porque ele foi ao hospital com a pastora Kátia a dar assistência a uma família de uma irmã que está com câncer em estado terminal. Alguém está ciente disso, dessa situação? Acredito que sim, né? Acredito que sim. Então, o pastor mandou uma mensagem pedindo, informando desta situação. Então, vamos, no final, também estarmos orando, não é? E aqui diz, né, ela está em fase terminal, diz o pastor Maurício na sua mensagem, mas cremos e oramos por um milagre. Então, no finalzinho desta aula, também estaremos levantando um clamor, não é, em função desta irmã, sua família, pastor Maurício, irmã pastora Cátia, que hoje, mais uma vez, tiveram que se ausentar devido a este ofício, né, que faz parte do ofício pastoral, que é prioritário, né, não pode ser colocado em segundo plano. Entre a aula e a assistência pastoral, sempre a assistência pastoral estará na frente, estará em primeiríssimo lugar. Perfeito? Então, no finalzinho, estaremos orando em favor desta irmã, de sua família e também dos nossos pastores. Segundo aviso, eu quero redobrar a atenção, por gentileza. Eu fiz uma postagem hoje, está aqui, eu imprimi, mas está lá no grupo em dois formatos, formato de foto e formato PDF. Alguém chegou a ler essa postagem ainda ou não? Isto. É um trabalho opcional, ninguém é obrigado a fazer. Então, você pensa bem, analisa, se você acha que vale a pena, amém. Por quê? Eu vou fazer isso agora dependendo do teor de algumas matérias. Vou ler rapidamente, para não tomar o tempo da aula. Vai ser uma monografia, né? Uma redação simples. Você vai optar por um dos dois formatos. Não é que você vai fazer nos dois formatos. Você vai optar por um ou pelo outro formato. Se você optar fazê-lo digitado via computador, ok, excelente. Mas faça sem rasuras e use um dos dois tipos das letras que aqui mencionamos, Times New Roman ou Arial, e o tamanho 12. Tá? Você que não sabe manejar computador, sabe escrever texto, sabe que existem esses tipos, né, no formato Word. E aí você procure Times New Roman ou Arial tamanho 12. E o mínimo de 3 páginas. Se você optar ou escolher fazer à mão, amém, sem nenhum problema. Desde que a caligrafia possa ser a mais legível possível e também sem rasuras e também no mínimo de 3 páginas. O único detalhe que nós pedimos que use folhas pautadas. Se você for escrever o trabalho à mão, use folhas pautadas. Trabalho com folhas sem pautas não serão aceitos. Como é que você vai enviar? Através de duas formas, não as duas, uma ou outra. Ou você envia via WhatsApp, fotografado ou escaneado ao nosso privado, ou via e-mail, fotografado ou escaneado, aí está o nosso e-mail, prestosfilho44@gmail.com. As regras básicas para a pesquisa. Essa monografia, a redação, será dividida em 3 partes.
Cada parte corresponderá a um tema em separado sobre a ética cristã e ministerial. O aluno ou aluna desenvolverá os temas na relação direta dos textos ou versículos bíblicos como uma forma de interpretar e desenvolver o assunto e os textos bíblicos na óptica das Sagradas Escrituras. Você vê aí que nós dividimos, então, em 3 partes. Parte 1, o que é ética cristã. Parte 2, vivendo sobre os padrões de Deus. E parte 3, descobrindo e cumprindo nossa missão na ética cristã e ministerial. O que você vai fazer, então? Você que escolher em fazer o trabalho. Você vai usar o conteúdo da nossa apostila para pesquisa ou, querendo também, você pode lançar-se a páginas na internet. Existem dezenas de páginas de boa qualidade na internet. Eu vou postar ainda até o final de semana, porque a data de entrega é 21 de dezembro, coincidindo, então, com a prova. Por quê? Porque, uma vez que é uma opção, então eu vou dar algumas aberturas a partir do momento que o aluno faça a opção em querer fazer este trabalho. Mas deixa eu finalizar para você entender. Então, você vai desenvolver esse trabalho na base de pesquisa. Primeiro, você pode usar a apostila sem nenhum problema. A apostila tem bastante conteúdo. Segundo, eu vou postar uns 3 a 4 sites de boa qualidade sobre a matéria de ética cristã, que também, tranquilo, vocês podem pesquisar à vontade. Porém, não se esquecendo de conectar com os textos que eu aqui apresento. Como, por exemplo, você pode desenvolver a temática o que é ética cristã, desde que a faça conexão com os textos que aqui apresentamos, como 1 de Tessalonicenses 4:1 e Esdras 7:10. Ou seja, você vai ter que ler bem o texto, né? E daí extrair o conteúdo que está relacionado com ética cristã e ministerial. A mesma coisa na parte 2, já são mais versículos, né? Porque esses versículos dão mais suporte à temática vivendo sobre os padrões de Deus. E a parte 3, eu já abro um pouquinho mais o leque, né? Eu já coloco 3 subtemas, que seria foco, disciplina para formar hábitos e paternidade espiritual, né? Tudo conectado com esses textos. Quais serão os critérios de avaliação? Por ser um trabalho opcional voluntário, os alunos que o fizerem serão avaliados da seguinte maneira. Preste atenção para que não haja mal interpretação ou confusão. Número 1. Se a redação for ou estiver plenamente inserida dentro dos parâmetros estipulados, ou seja, se o aluno fizer a redação e avaliarmos de excelente a boa, o aluno poderá ter até a sua nota máxima até de 100 pontos, em substituição à prova, que poderá declinar se assim optar. Exemplo, digamos que o irmão Caetano faça escolha, ele é obrigado a fazer a redação. Aí ele alcança 90. Um exemplo, ele alcançou 90. Ele tem a opção de declinar em fazer a prova, ok? E substituir essa nota 90 para a prova. Ou, se ele não quiser declinar, que é o número 2 aqui, ele pode usar essa nota como bônus, unindo a frequência e a participação. Alguém está me entendendo, gente? Então, o aluno tem a opção, ele é obrigado a fazer. Mas se ele escolhe a fazer e, digamos, alcança uma boa nota, então ele tem a opção de declinar. Pastor, eu não quero fazer a prova, eu prefiro ficar com os 90 pontos e o senhor joga para a nota da prova. Aí eu considero a sua frequência de participação normal, mais somada a nota da prova. Se você não quiser considerar esses 90 pontos como a nota da prova e prefere fazer a prova, então eu vou jogar para dentro como bônus da nota de frequência e participação. Eu fiz aqui o número 2. Né? Se a redação tiver insuficiente ou boa, a nota obtida na mesma será agregada na frequência e na participação para o melhoramento na nota final. De qualquer maneira, o aluno que escolher fazer o trabalho vai ter essa nota nas mãos. Aí ele vai decidir para onde ela vai. Se ela vai ser a nota final, ou seja, a nota da prova, e aí ele declina, não vou fazer a prova, ou ele decide fazer a prova e usar esses 90 pontos, que ele eventualmente tirar, como bônus para a sua nota de frequência e participação. Entendido, gente? Tá compreendido? Perfeito. O aluno, se quiser, pode entregar antes do dia 21. O dia 21 é a data máxima, para coincidir, compreende, com a data da prova final.
Não é, você não é obrigado, caso escolha, lance mão dessa escolha, a fazer, perdão, no dia 21. Você tem até o dia 21, perfeito? Então, fique bem à vontade. Qualquer dúvida que você tenha, me manda um áudio, me manda uma mensagem por escrito ou me chama, tá? Eu procurei ser o mais objetivo possível aqui nas regrinhas, mas se ainda persistir algum tipo de dúvida ou dificuldade na compreensão, fique bem à vontade. Pastor Jurandir levantou o dedinho, abra o seu áudio. Sim. Pastor, o senhor diz então que a prova é dia 21, então supostamente o trabalho tem que ser entregue antes, corrigido, para a gente saber a nota, se a gente faz a prova ou não, é isso? Isso. Um exemplo. Se o senhor decidir me entregar o trabalho no início de dezembro, digamos, dia 7, dia 8, dia 9, dia 10, eu preciso de como uma base 3 dias para eu ler o seu trabalho, corrigi-lo e já dar a nota final. E aí, no momento que eu já tenho a nota, eu já lhe notifico. É automático. No momento que, digamos, o pastor Jurandir mandou o seu trabalho dia 8, por exemplo, dia 8. Então, eu já me comprometo com o senhor 3 dias. Mas que eu me dê 3 dias e, no máximo, até o dia 11, eu já lhe retorno. Certo? Se, digamos, algum aluno me envia no dia da prova, eu me comprometeria no máximo em 2 dias, em 48 horas. Ou, entende? Ou então, no mesmo dia, para não haver nenhum tipo de comprometimento. Mas aí fica bem à vontade. Repito, é uma opção. Né? A minha sugestão é que possa ser entregue antes do dia 21, se assim for possível, para eu ter tempo para trabalhar com a leitura e a correção, né? Porque ler redação e corrigir não é uma tarefa muito fácil, muito rápida. Então, eu preciso avaliar algumas coisas bem básicas e, sobretudo, na questão dos textos bíblicos. Né? Mas, se puder entregar com uma antecipação de 3 dias em relação, por exemplo, o dia da prova, que seria dia 21, dia 18, está excelente. Estaria maravilhoso, tá bom? Mas, repito, isso é uma opção. Ninguém, absolutamente, é obrigado a fazer esse trabalho. Estou colocando como uma opção para dar reforço à nota. Tá bom, gente? Qualquer dúvida, depois você me faz contato comigo via off, certo? Eu terei todo o prazer de lhe ajudar nas suas dúvidas. Vamos na página 12, a título de referência, nada mais, a página 12. Perdão. Aos que puderam nos acompanhar, né, os que não puderam estar na aula passada, e claro, puderam ter acesso ao vídeo, lembram-se que nós chegamos ao slide número 40, né? E esse slide ele traz uma temática bem interessante, né? O obreiro é a oração, o obreiro é a escolha da literatura e o obreiro é as suas funções. Está tudo ligado a este ponto 7, a este ponto 8 e ao ponto 9. Eu só vou mencionar os pontos, né? A gente não está mais fazendo leitura da apostila, né? O ponto 7, o obreiro e a sua autodisciplina. O ponto 8, o obreiro e as suas tarefas ministeriais. E lá na página 14, o obreiro e a sua preparação geral. Então, vamos dar continuidade nos nossos slides, né, que estão conectados com estas temáticas. Vamos lá? Perfeito, deixa eu aqui aproximar. Isto, só para abrir o. Perfeito. Todos estão enxergando os slides? Pergunto, todos estão enxergando? Isso eu pergunto porque pode haver a deficiência que algum irmão não esteja enxergando, visualizando. Perfeito. Vamos lá. O obreiro e a oração, como já falamos, é uma coisa fora do lugar. O obreiro não ter uma vida de oração mínima, seja ele um diácono, um presbítero, um evangelista, um pastor. Porque essa vida de oração, ela vai dar sustentação, ela vai dar apoio à vida de conhecimento da palavra, ou seja, de exercício prático da palavra, sobretudo no que tange a ensinar e a pregar a palavra de Deus. Então, a vitória diante do púlpito depende de nosso tempo de oração prévia. Se eu tenho pouco tempo de oração, como é que eu vou exigir vitórias no púlpito, correto? Porque está tudo interrelacionado. Outra
coisa importante na vida do obreiro, isso está ligado com a ética, é o obreiro e a escolha da literatura. Não é falta de fé, entendam isso, eu falo porque eu sei que existem igrejas, ministérios que têm um pouco de dificuldade na compreensão disto, mas não é falta de fé ler outras literaturas além da Bíblia. Pelo contrário, quando temos uma literatura equilibrada, né, como na área das ciências, da história, da geografia, estas literaturas endossam, reforçam, corroboram, né, o testemunho das Sagradas Escrituras. Claro, a Escritura em si já é completa, mas a escolha da literatura correta de maneira nenhuma vai desmerecer, não é, a condição do obreiro em ter mais cultura secular em detrimento à necessidade que ele tem de conhecer, claro, em primeiro lugar, a palavra de Deus. Aqui é uma área um pouco delicada, isso nós todos sabemos, né? Está ligado ao obreiro e às suas finanças. Nem todos os obreiros, óbvio, vivem às expensas da igreja, ou seja, não são funcionários em tempo completo, em tempo parcial. O obreiro deve ser capaz de administrar suas finanças sob o risco de naufragar no seu ministério. Isso é uma área muito delicada e, lamentavelmente, alguns, por falta de maturidade e de conhecimento bíblico, definitivamente naufragam. O obreiro deve se preocupar com o futuro de sua família, não apenas ter os olhos, alguns, né, têm olhos grandes nas finanças, mas, claro, se preocupar primeiro com a sua família. Entramos na ética, nos deveres sociais e civis. O obreiro tem que ter ética nesses deveres. Deveres civis do cristão. Um dever civil que, infelizmente, é ignorado, não pela grande maioria, mas por um número um tanto significante, e até me assusta um pouco, é a questão da sonegação de impostos. O cristão deve pagar os seus tributos. Vamos ao texto de Mateus 22, 21, né? Temos que ler a Escritura, né, para não ficar nas nossas palavras, não devemos, né, ficar somente nas nossas palavras de jeito nenhum. Mateus 22, 21. Mateus capítulo 22. Quem achar por voz, nos faça a bondade de abrir o seu áudio e ler para nós, né? Porque hoje, como estou com a voz bastante prejudicada, quero usá-la somente para ministrar e na leitura dos textos, se forem não forem muito longos, conto com a ajuda dos queridos irmãos. Mateus 22, 21, quem pode abrir o áudio e ler para nós? Responderam: de César. Então lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Obrigado, irmão José Valdo. Dá a César o que é de César, o que é de Deus, o que é de Deus. Ou seja, nós temos uma responsabilidade de acatar as autoridades, a Constituição Federal, né? Se você está no Brasil, você tem que acatar as autoridades do Brasil e as leis. Se estamos aqui, mas eu não sou norte-americana, não nasci aqui. Não importa, você vive aqui, você trabalha aqui, você ganha o seu sustento aqui. Então, nada mais que justo e coerente é pagar os seus impostos. Mas, pastor, eu não sou legal. Não sei se você, eu creio que a maioria de vocês sabe, mas eu infelizmente conheço pessoas, né, servos de Deus, pastores, que não estão legais, que não pagam impostos, com alegação, não. Eu não sou legal, eu não sou obrigado a pagar impostos. Mas não sei se alguém de vocês sabe, acredito que sim, quando uma pessoa não é legal e passa muitos anos sem pagar imposto, quando vê uma oportunidade de legalização, isso dá uma dor de cabeça violenta. Não sabia disso ou não?
mas dá uma dor de cabeça violenta. Não digo que a pessoa não vá se legalizar, mas dá um trabalhinho. Pastor Jurandir, com sua colaboração. Pastor, como experiência pessoal, quando nós aplicamos para o Green Card há 5 anos atrás, a primeira pergunta que o advogado fez foi: você é de igreja, não é? Eu falei: sou pastor. Aí ele disse: e vocês pagam impostos desde quando? Aí nós dissemos, eu e a minha esposa, desde o dia que a gente pisou nessa terra. Lógico, a gente não pagou no primeiro momento, mas depois, com conhecimento, nós tivemos que pagar com juros os atrasados e viemos pagando até o dia que a gente fez o nosso processo. E ele disse: olha, a primeira pergunta que o juiz vai fazer para vocês, com certeza vai ser essa. E batata, na nossa primeira audiência com o juiz nem perguntou nosso nome e nem falou conosco diretamente, ele só falou para o advogado: eles pagam imposto, meio como num tom de deboche. Aí o nosso advogado abriu um sorriso e falou: Eminência, eles pagam os impostos desde o primeiro ano. Aí o juiz mudou de figura. Então, realmente é sério. Aqui, pelo menos, é muito sério essa questão de imposto. Tivemos essa experiência exatamente semana passada, né? Tivemos a nossa, como o problema da guerra travou os processos de imigração. Semana passada tivemos uma primeira audiência online, né, com os 2 juízes que estão tratando no nosso caso, que vocês estão cientes, né? Nós estamos para receber algum encargo, a questão da guerra que atrasou um pouquinho. Não tínhamos uma audiência presencial, mas agora estamos com 2 audiências online, né? Então já tivemos uma na semana passada, certo? E teremos uma agora em dezembro para fechar a questão. E isso que o pastor Jurandir falou é uma grande verdade, né? Apareceu na telinha, né, pelo Zoom, os 2 juízes, a juíza Elizabeth e o juiz O'Connor, e os 2, assim, em coro, né? A primeira coisa que perguntaram para mim e para minha esposa: vocês têm pago sexo de vocês? Desde quando? Desde que nós chegamos nesse país. Aí eles estavam lá com vários papéis, aquilo eles sabem da nossa vida que eles querem simplesmente saber se a gente vai cair, então, em contradição. Quando é que vocês entraram aqui? Abril do ano 2000. Fazendo o quê? Convidado pela Igreja Filadélfia. Minha esposa ficou um pouco nervosa, mas eles sabem tudo porque está perguntando. É que eles querem conferir, ora. É um procedimento de praxe. Então, não fica questionando, bom, respondendo as perguntas. Foi um negócio assim, um pouquinho desgastante, né? Coisas que eles já tinham lá tudo escrito no papel e depois nos parabenizaram. Congratulations for paying all your income taxes all these years. Uau! Eu falei, para vocês verem como pesa essa questão, né, do pagamento de impostos, pelo menos aqui, né, como o pastor Jean disse, e eu também, com a minha família, estamos vendo essa experiência agora, pelo menos nos Estados Unidos da América funciona. Não sei como é a coisa em outros países, mas que é importante que possamos, como cristãos, até num plano ético, batalharmos, né? Eu entendo que, infelizmente, algumas pessoas têm preconceitos, medos por serem indocumentadas e não pagam seus impostos, tratam de sonegá-las. Deus use de misericórdia e possa ajudar essas pessoas a entender que isso é um dever civil nosso como cristão e é ético. E a palavra de Deus, né, nos orienta para tal. Outro dever social do cristão, né? É interessante que esses 2 homens, um deles chamado William Booth e Robert Raikes, né, ambos ingleses, né? Eles dominaram o cenário da igreja britânica ou inglesa do século XVIII. Ambos ensinaram 2 coisas, né? Que o cristão não deve se isolar do mundo e o cristão deve influenciar positivamente a sociedade. Para quem não sabe, Robert Raikes foi o pai da escola bíblica dominical. Olha só, sim, a escola dominical como nós conhecemos hoje teve como base a estrutura lançada por Robert Raikes. Não vou entrar em detalhes, que vai tomar tempo, mas vamos abrir em Mateus 17, versículo 15, e fazer a leitura deste texto, que ele é muito interessante. Mateus capítulo 17, versículo de número 15. Senhor, tem Quem misericórdia achar? do meu filho.
Ele tem ataques e está sofrendo muito. Muitas vezes cai no fogo ou na água. Obrigado, William. Esse texto fala da cura de um menino epiléptico, não é? E este menino não tinha ajuda de ninguém. Não tinha, era um epilético. Na verdade, nos tempos de Jesus, a epilepsia era uma doença desconhecida e uma doença confundida com possessão maligna. Percebem aqui como Mateus faz a descrição? Meu filho, que é epiléptico e sofre muito, ele muitas vezes cai no fogo e na água. E eu trouxe aos teus discípulos, entre os 16, mas não puderam curá-lo. Ou seja, a enfermidade daquele jovem o havia isolado. E muitas das vezes o cristão se isola do mundo e não influencia positivamente a sociedade por medo, por preconceito ou por desconhecimento diante daquele desafio espiritual que ele está ali encarando ou vendo. É o que esse texto aqui nos apresenta nesta situação e nesta temática. E Robert Rakes, que tem a ver com isso, e William Booth, porque tanto William Booth como Robert Rakes trabalharam na questão de insertar, valorizar os marginalizados dentro do contexto da sociedade. Robert Rakes, ele trabalhou em Gloucester, na Inglaterra, com o sentido de levar as crianças de rua, na verdade, para terem uma experiência cívica a qual não tinham, ou seja, elas eram analfabetas, elas não tinham apoio social naquela época e Rakes as tirava das ruas, dava de comer, as alfabetizava e usava a palavra de Deus, né, como texto básico. Já William Booth, não sei se vocês já ouviram falar deste personagem. Quem já ouviu falar de William Booth? Ninguém? É o pai, é o fundador do famoso Salvation Army, Exército da Salvação. Já ouviu falar do Exército da Salvação? Salvation Army, e isso na época do Natal, vocês vão ver nas entradas de várias lojas, supermercados aqui nos Estados Unidos, né? Eles andam muito, são muito educados, muito bem fardados, né? Estão lá batendo no sininho, né? Tem uma espécie de uma latinha ou algo assim, um recipiente para receberem as doações, né? E o Salvation Army dominou o planeta inteiro, né? Com a visão social, com a visão filantrópica, né? De alcançar os mais necessitados, né? William Booth foi pregador da igreja metodista, né? E fundou, né, o Exército da Salvação, e ele se tornou seu primeiro general entre os anos de 1878 e 1912. Né? Quão importante, né, o cristão não apenas ter a sua influência espiritual, mas também no meio da sociedade. O Estado e a autoridade civil. Vamos entender isso aqui, porque isso é importante dentro do plano da ética. O Estado ele é um organismo vivo administrativo que, como nação soberana, possui governo próprio e é a pessoa jurídica de direito público, entende? Isso aqui é só para você entender. Isso funciona na maioria das nações, né? É uma pequena pirâmide de 3 partes. A base é o povo, o centro da pirâmide fala da administração e o topo, a cabeça da pirâmide, seria a política. Vocês estão vendo aqui no ladinho esquerdo um mapa da América do Sul, com alguns coloridos, né? Se você olhar com bastante atenção, o verde foi o domínio dos portugueses por volta do ano de 1700, a parte vermelha da parte dos espanhóis, a parte cinza escura, a parte dos holandeses, a parte azul dos franceses e a parte amarronzada laranja, né, da parte dos ingleses, né, que corresponderia hoje, né, o Suriname holandês, né, a Guiana da parte dos ingleses e a Guiana francesa
da parte dos ingleses. Ou seja, isso aqui é bem interessante. Toda a divisão de um país ela é formada de uma política no topo, a administrativa no meio e o povo na base. Como é que funciona a questão da igreja e o Estado à luz da ética? Bom, vamos fazer uma rápida recapitulação, uma rápida resenha, só para vocês entenderem, porque essa matéria a gente vai trabalhar lá no médio em teologia com o tema a história da igreja. Mas vamos lá. A igreja foi perseguida pelo Estado até o século IV. Depois ela é admitida pelo Estado. Mas lá na frente, a igreja domina o Estado. Mas isso é no Brasil, tá? Você foi vendo aqui o mapinha do Brasil, claro que o Brasil não existia absolutamente no século IV. Estou falando a nível mundial. Mas trazendo para a realidade do Brasil, ela foi admitida um certo tempo pelo Estado. Depois a igreja domina o Estado, e para quem não sabe, a igreja e o Estado no Brasil se separam exatamente no dia da proclamação da República. Isso foi em 15 de novembro de 1889. Aí entra a questão do cristão e a política partidária. O cristão deve evitar que o púlpito seja transformado em palanque. Aí você vai dizer, pastor, como é que fica a questão de pastores que se candidatam a cargos políticos? Porque uns ou alguns deles alegam que José e Daniel foram estadistas. Então, lhes cabe o direito de também serem políticos. Não é uma questão ética um tanto delicada? Pergunto a vocês. E eu já dou antecipadamente uma resposta. Sim, é uma questão ética muito delicada, porque vai coexistir alguns conflitos, né? Tanto morais, doutrinários, existenciais. Não é, não é errado, volta a bater na tecla, um evangélico participar da vida política, mas é conflitante, geram conflitos, pastores, ministros assumirem o papel de políticos. William, por gentileza, sua contribuição. Eu diria que é um mal necessário para a vida da igreja, a existência de cristãos, líderes ali, não necessariamente pastores, no meio político. Um princípio básico das ciências políticas que aqueles que não se interessam que não têm interesse por política, sempre vão ser dominados por aqueles que têm. Isso é uma regra básica que sempre existiu. Aqueles que participam lá das assembleias do Estado, desde a época lá dos gregos, onde se discutiam na praça, né, as leis. Olha, se você não tem interesse e não ia lá discutir, você não pode reclamar daquilo que era discutido. Então, daquilo que foi decidido. Então, a gente vê a evolução da sociedade, do pensamento moderno, o que isso tem trazido, né, para os nossos dias de mudança, e se a gente não tem ali pessoas com princípios cristãos para influenciar nessas decisões, a gente não tem do que reclamar do que vai ser decidido Usaste a futuramente. frase-chave, que tenha base bíblica, maturidade para exercer influência. Quando isso não acontece, ocorre o quê? O sentido contrário. Sim. A pessoa que está ali pode ter a melhor das boas intenções. Se ela não está ali definitivamente para influenciar, ela acaba sendo o quê? Influenciada, na verdade, subvertida pelo processo podre e corrupto, e aí, infelizmente, entra o problema do mau testemunho. Então, isso tem que ser pesado muito. Então, exatamente por isso que é o mal necessário, porque praticamente que se tornou normal nos nossos dias. Nos nossos dias, não, já há bastante tempo é normal você ver político corrupto. Quando você fala a palavra política, o termo corrupção já vem na nossa mente quase que embutido. Já está E na hora que a gente coloca ali pessoas. Político, Exatamente. E você coloca ali pessoas estereotipo. ligadas à igreja e eventualmente caem na corrupção, isso tudo vem pra gente, isso tudo vem pro nosso nome, isso tudo vem pro nome de Deus. Olha lá, os cristãos estão fazendo isso. Então, assim, é um mal, mas é necessário. O risco que é necessário. Não tem muito como a gente escapar disso. É um risco grande. Admiro e parabenizo quem corre esse risco e se mantém puro.
A questão não é só começar, é terminar puro, porque Deus Sim. é graça, né? Aos que comecem e terminem puro. Porque, lamentavelmente, a gente tem visto muita boa, gente boa mesmo, com a melhor das intenções para fazer o melhor para representar o Evangelho, mas, infelizmente, acabam corrompidos. Mas que Deus dê força, dê graça e, acima de tudo, convicção em passarem esse risco, que não é fácil, é complexo demais, é um mal necessário. Porém, né, a gente olha a realidade de hoje, é altamente arriscado e complicado. Mas vamos lá. Deve-se evitar partidos com ação e conteúdo em desacordo com a palavra de Deus. Outra coisa bem interessante, né? Um pastor, exemplo, né, está envolvido no Partido Comunista Brasileiro. Não tem coerência. Não tem coerência, né? É uma coisa absurda, porque o Partido Comunista Brasileiro ele é abjeto, ele é contrário aos princípios da palavra de Deus. Alguém está me entendendo, gente? Alguém está me entendendo? Isso aqui é muito importante e isso tem um toque ético muito delicado e complexo. Vamos lá. O cristão é a cultura. O cristão deve ser aculturado e utilizar isso para uma melhor difusão da palavra de Deus. Vocês vão entender que há 80 anos atrás, um pastor pentecostal, sobretudo pentecostal, quando se envolvia com cultura, ele era acusado de ser mundano. Eu não vou muito longe. Há 53 anos atrás, quando eu conheci o Evangelho, conheci pastores que lutavam para ter cultura e eles eram acusados de o quê? Profanos, de mundanos. Não, você tem que estar só agarrado com a Bíblia. Meu irmão, misericórdia. Eu tive o dissabor de ver pastores, como o pastor Antônio Gilberto, né? Creio que poucos de vocês sabem disso. Ele foi desacatado em várias convenções. Eu tinha os meus 16, 17, 18 anos de idade, por ser um homem que amava a cultura não apenas bíblica, mas a cultura secular. Aquele homem passou por um processo de recriminação terrível, por ser um dos poucos pastores pentecostais que motivava os obreiros a abraçarem cultura, além da cultura bíblica, obviamente. Isso eu estou me referindo à visão pentecostal, porque é muito normal uma questão de cultura denominacional, batista, presbiteriano, metodista, se envolver com a cultura, tendo, é claro, o cuidado de separar as coisas por questões claramente éticas, né? O cristão e o bom testemunho. O bom testemunho requer contato com os não crentes e não uma atitude de isolamento e enclausuramento. Deve abranger as seguintes áreas. Olha só, essas áreas aqui são delicadas. Integridade nos negócios, cortesia no comportamento, amor altruísta por todos, perdão, paciência. Estão vendo ali o troféuzinho? Como é lindo o testemunho de qualquer um de nós, não apenas obreiros, mas como cristãos. Temos um bom testemunho. E essas áreas aqui são áreas delicadas, né? Negócios. Hoje as pessoas estão dando uma de Gerson, sempre querendo ganhar vantagem. Lembra a propaganda do Gerson lá no passado? Sempre tirando vantagem, né? As pessoas perderam o sentido de cortesia, de amabilidade. Não é? As pessoas hoje, infelizmente, têm dificuldade de ter amor altruísta. Não, eu te sirvo se me convier a mim, se me for conveniente. Não, temos que servir porque amamos as pessoas. Temos que estar dispostos a dar-lhes o perdão, ainda que o perdão, humanamente falando, é um negócio difícil, né? E ter paciência com algumas provinhas, né? Porque Deus, às vezes, permite pessoas cruzarem o nosso caminho para testar a nossa paciência, né? E por que não dizer a nossa ética? Vamos lá. A ética do Sinai. Interessante. A ética do Sinai refere-se aos 10 mandamentos que Deus concedeu a Moisés para que o povo de Israel obedecesse e vivesse longamente. Os 10 mandamentos, não vamos entrar em mais detalhes, já falamos alguma coisa lá atrás, elas detalham 10 mandamentos. Agora, deixa eu sair aqui da telinha e fazer essa seguinte pergunta. Nós já falamos isso na aula passada. Os 10 mandamentos são divididos em
2 setores, 2 partes, 2 etapas. Quais seriam essas 2 divisões bem marcantes dos 10 mandamentos? Interessante, né? Já que o Sinai, através dos 10 mandamentos, foi dado um código de ética, como nós encaramos a interpretação correta dos 10 mandamentos? Já adianto, ele foi dividido em 2 partes diferentes. Como é que seria essa divisão e como ela funcionaria na prática? Vamos lá, alguém se lembra? Nós falamos isso na aula passada. A lei moral e a cerimonial. Eu acredito que ele está Não falando da necessariamente. responsabilidade do povo para com Deus e para com o próximo, né? Isso, perfeito. Tanto que William Jesus já resumiu tudo depois, né? Ama teu Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. excelente. O William já deu a bola não na trave, na rede. Agora vamos lá. Quais são os mandamentos que falam da responsabilidade nossa para com Deus e quais seriam os mandamentos que falam da nossa responsabilidade para com o próximo? Ou seja, você não precisa mencionar eles um por um, só dizer, de tanto a tanto é a minha responsabilidade vertical para com Deus. De tanto a tanto é a minha responsabilidade horizontal para o meu próximo. Alguém se lembra? Se eu não me engano, do 1 Pastora ao Júlia disse que está 4, tentando falar, mas não consegue. Está com o olho fechado. se eu não me engano, do 1 ao 4 para com Deus, o 5 em diante, Sim, ao 10 para com o próximo. isso. Lembrando? Vocês estão lembrando do 1 ao 4, o nosso relacionamento vertical para com Deus, nossa responsabilidade vertical. Do 5 ao 10, a nossa responsabilidade com o nosso próximo. Muito interessante isso. Essa é a ética do Sinai. Vamos então voltar. E agora vamos à ética dos profetas de Deus, que os profetas de Deus receberam uma ética. Os termos éticos mais abordados pelos profetas são verdade, justiça e retidão. Procure não se esquecer dessa trilogia que dominava a vida dos profetas, tá? Verdade, justiça e retidão. Os profetas de Deus apresentados no Antigo Testamento sempre aparecem reivindicando os valores espirituais éticos, que são inseparáveis. Não havia como separar verdade de justiça, verdade de retidão e vice-versa. Era completamente impossível. Temos também a ética dos reis tementes a Deus. Os reis tementes a Deus, também apresentados no Antigo Testamento, mostraram-se éticos em várias situações, fazendo-nos entender que o líder político tem a responsabilidade de se conduzir com ética e integridade. Olha que interessante. A ética no Sermão do Monte, já falamos algo, né? A ética do Sermão do Monte impactou o sistema hipócrita e vazio do judaísmo, na época representada pelos escribas e fariseus. O avivamento da ética bíblica, isso é possível? Sim. O avivamento da ética bíblica consiste em viver de conformidade com a palavra de Deus e trazer os nossos púlpitos mensagens coerentes, contundentes e transformadoras. A ética bíblica começa quando os obreiros de Deus assumem compromisso de ensinar a Bíblia de forma, olha só, sistemática, ou seja, detalhada, com profundidade e persistente. Nós aprendemos, então, que a ética cristã está fundamentada nas Sagradas Escrituras, olha só, onde o Decálogo, os 10 mandamentos, a mensagem dos profetas, os evangelhos, o Sermão do Monte e as epístolas paulinas merecem destaque, merecem atenção. Chamados a viver eticamente. Alô? Deus chamou a mim e chamou a vocês para vivermos dentro dos padrões de Deus, não os nossos padrões. É importante deixar claro que o que para mim e para você não é ético, para a palavra de Deus o é, e vice-versa, não é? Porque ética está ligada a comportamento, a visão de conduta. Mas uma vez que somos cristãos, servos de Deus, então nós temos que nos ajustar. Isso custa, leva um tempo, né? Nos ajustar aos padrões éticos prescritos pela palavra de Deus. Os israelitas foram reprovados por não obedecerem à lei, o decálogo moral,
outorgada por Deus no deserto, que sirva de advertência para nós, pois as Escrituras dizem acerca do perigo de não vivermos o ideal ético do reino. Abra lá em 1 de Coríntios, por favor, capítulo 10, versículo 5, primeira carta aos Coríntios. Vamos ver o que Paulo nos ensina, nos orienta nesse capítulo 10, versículo de número 5. Pode ler para nós, por favor? Quem achar? Mas Deus não se agradou da maior parte deles, por isso foram prostrados no deserto. Deus não se agradou porque eles tiveram um comportamento totalmente contrário ao que a lei estava prescrevendo. Claro que Deus não vai fazer isso hoje, em nos fulminar, mas podemos hoje ter um tratamento também à altura, ou seja, a disciplina de Deus funciona no momento que a gente não se submete à autoridade da sua palavra. Aí entra a questão da morte espiritual. Não cobiceis as coisas más. Eu vou ler aqui o versículo seguinte, está no versículo 6, 1 de Coríntios, capítulo 10, versículo 6. Ora, essas coisas aconteceram como exemplos, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Olha que estranho, né? O povo de Israel cobiçou coisas más. Paulo, nesse texto, o que ele está dizendo? Advertindo a igreja em Corinto a não incorrer no pecado da cobiça. O que é cobiça? Alguém pode me definir, em poucas palavras, o que você entende por cobiça? Fique na liberdade de abrir o seu áudio e dar a sua breve definição. Cobiça. O que você entende por cobiça? Desejar aquilo que é do outro. Desejar aquilo do que é outro. Exemplo, já que o pastor Jurandir entrou aqui. O pastor Jurandir tem um tremendo de um Rolls Royce, vale 2 milhões de dólares. Aí o William chega lá na porta do pastor Jurandir. Pastor Jurandir, meu Deus, William, né? O senhor com Rolls Royce, 2 milhões de dólares, ai, eu com Kia de 30 mil. Ah, pastor, ora por mim. Mas Jesus transformou meu Kia em Rolls Royce de Balsinha. Mas do William novinho, é 2024. O William não tem razão de querer um Rolls Royce. Não estou dizendo que ele não quer, não tem o direito, compreende? Mas hoje tem pessoas que vivem em cima de cobiça, cristãos, sim. No mundo é normal a cobiça, mas os cristãos têm cobiça, ou seja, de desejarem mais do que podem, misericórdia, ok, cada um é cada um e o coração de Deus conhece os nossos corações, mas isso não é um procedimento ético, né? Porque os israelitas cobiçaram que lhes fora proibido. E por isso sentiram saudades do Egito. Vamos a Números 11, versos 4 e 5. Qual foi o problema, então, dessa cobiça lá no deserto? Vamos lá, Números capítulo 11. Uau, isso aí é sério. Versículos 4 e 5, quem puder ler para nós? Números capítulo 11, versos 4 e 5. E a plebe que estava no meio deles teve um desejo ardente das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel voltaram a lamentar e disseram: Quem nos alimentará de carne? Nós nos lembramos dos peixes que comíamos gratuitamente no Egito, e dos pepinos e dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Misericórdia, o povo estava com saudade do cardápio do Egito, não estavam sendo ali gratos a Deus, né? Gratos a Deus. No momento que nós demonstramos ingratidão, estamos também, de uma certa forma, demonstrando um sentimento de cobiça, né? Porque a ingratidão é a ausência de reconhecimento daquilo que Deus está nos dando. Muitas das vezes, irmãos, não temos tudo aquilo que queremos, mas temos tudo aquilo que precisamos. Procure não se esquecer disso. Nem sempre teremos tudo o que queremos,
Mas Deus, na sua bendita e infinita misericórdia, estará sempre nos dando o que precisamos. Amém? Então, esse foi o problema dos israelitas. Eles estavam sendo alimentados por Deus, estavam tendo maná, estavam recebendo água, mas começaram a cobiçar, né, o que lhes fora proibido, né, e por isso sentiram saudades do Egito. São 9:01, estava esquecendo do nosso intervalinho, gente. Vamos passar então para o intervalinho de 7 minutos, 9:08. Voltamos, né? Vai lá, fique descontraído, pegue um cafezinho para despertar, água, estica suas pernas, vá ao banheiro. 9:08, estamos aí de volta. Não desconecte, não corte a sua conexão, só se quiser apague o seu áudio, o seu vídeo. 9:08, estamos aqui de volta. Obrigado.
Perfeito, meus irmãos. Nosso tempo já passou em alta velocidade. Meu Deus, 7 minutos é muito pequeno, mas não tem outro remédio. Temos que trabalhar com esses 7 minutinhos. São sagrados, né? Para o pessoal descontrair um pouco. Senão complica. Pastor Jurandir, está chovendo aí na sua área? Aqui está chovendo torrencialmente. Aqui, pelo menos na minha região, até o momento não passou. Deu só uma chuvazinha bem leve, mas choveu mais. Não, aqui está chovendo torrencialmente já 2 dias. 2 dias, né? E hoje, então, nem se fala, tá? Bem. Há muito tempo que eu não vi uma boa chuva assim, forte e constante. Desde ontem às 3h10 da tarde, 3h15 mais ou menos. Está chovendo demais, 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 demais. Hoje, então, nem se fala. Está bem. Amanhã vai estar tranquilo, mas até a madrugada de hoje vai estar previsto. Né? Aqui está com flood flashing. Né? É um sistema de alta pressão que está vindo lá da costa de Miami e está subindo. Está se estendendo. Por isso que eu perguntei. Acredito que então ainda não está pegando a área de Tampa, mas está pegando pelo menos o meio da Flórida. Meus irmãos, eu tinha me esquecido de algo, né? Por gentileza. Anotem aí, muita correria e também, como eu estive, não é que justifique, mas acabo justificando nessa correria da semana de cama que eu fiquei por causa do flu, estou me recuperando. Eu esqueci de me avisar a vocês em estarem lendo, acredito que alguns já tomaram a iniciativa de fazê-lo, né? Em que vocês possam ler da página 15 à página 20 da nossa apostila, né? Tudo que está no conteúdo da página 15 até a página 20, por gentileza, porque é a temática que a gente vai desenvolver nas próximas 2 aulas. Só pode anotar aí. Então, as próximas 2 aulas, e serão dia 30 de novembro e 7 de dezembro, a gente vai trabalhar com todos os temas que estão inseridos, tá, no conteúdo das páginas 15 à página 20. Né? Como eu fiz na aula passada, vocês que estiveram aqui, ou que assistiram o vídeo, eu só fiz menção, né, dos tópicos ligados à questão do perfil do obreiro por causa dos textos bíblicos. Né, que, repito, não estamos lendo a integridade ou a integralidade da apostila, né, para a gente ter uma melhor produtividade da matéria. Tá bom? Então, página 15 à página 20 vai ser a temática que a gente vai abordar nas próximas 2 aulas. Lembrando que a próxima aula é Thanksgiving Day. Alguém se lembrava? A próxima aula teria, né? Mas não teremos. É o dia de Thanksgiving Day. Então, por uma questão lógica, não temos como fazer a aula, certo? Porque vai estar todo mundo envolvido com as suas famílias. Acredito que aí na igreja de vocês, como em várias igrejas, vai ter programação, vai ter algum tipo de evento, né, envolvendo o Thanksgiving Day. Então, não tem como, né? Não fizemos isso no ano passado com as nossas aulas online nem presencial, então não temos como fazer, claro, nesse dia que é improdutivo, é o dia separado para as famílias. Por isso, voltamos no dia 30. Dia 30, normalmente, voltaremos, se Deus quiser. Tá? Se você se lembra, está lá postado no grupo o calendário das 2 matérias, né? Esta que estamos desenvolvendo, da próxima mordomia cristã. Se você tiver alguma dúvida sobre o andamento das matérias, né, vai lá no calendário. A matéria de mordomia cristã vai voltar normalmente a termos 5 aulas. De ética, né, pela necessidade da matéria, esticamos mais 2 aulinhas. Vamos corrigir os exercícios, tá? Antes de darmos continuidade à temática. Abra comigo lá no finalzinho, a página 3. Na verdade, a questão 4, lá no finalzinho da página 2, né? Porque ela vira a página. Aí nós vamos corrigir, então. Nós vamos corrigir o 4, certo? Do ponto de vista ético, à luz das Sagradas Escrituras, e o conteúdo que está na página 3 e na página 4. Na próxima aula não é um grande número de exercícios,
no caso é no dia 30, certo? Nós vamos corrigir o conteúdo da página 5 e da página 6. Anote aí, então, dia 30 estaremos corrigindo o conteúdo da página 5 e da página 6. 5 e 6. 5 e 6. Hoje, então, vamos corrigir o conteúdo da 3, da 4 e a questãozinha 4 que ficou aí dividindo 2 páginas. Preste muita atenção que essa questão aqui, essa pergunta é curiosa. Ó. Do ponto de vista ético, à luz das Sagradas Escrituras, à luz das Sagradas, não é a luz do meu ponto de vista ou do seu ou do nosso, mas à luz das Sagradas Escrituras, quanto a fazer brincadeiras dessas 5, qual marcaríamos como a correta? Vamos lá. Tem uma aí que é correta. Temos que ler com muita atenção para nós não cometermos uma... Letra C, eu acredito. Letra C? Vamos lá na letra C. Vamos ler com atenção? Vamos lá. William acredita que é C, mas aqui temos um probleminha. Olha só. É uma falta de respeito e reverência àquelas que destroem ou surgem propriedades ou bens. Não é a letra C pelo simples fato que não está ligado à questão. Qual é a questão? Do ponto de vista ético, à luz das Sagradas Escrituras, quanto a fazer brincadeiras. Estão percebendo? Então, a questão de fazer brincadeiras não está ligada com a letra C. Agora, se nós lermos com atenção a letra A, é algo normal para um cristão mexer com o caráter ou ferir o brilho de outrem. No sentido de fazer brincadeiras, a gente sabe que é errado. Então, não marcamos a letra A. Ok? Alguém está me acompanhando? Então, a letra A não pode ser correta. A letra B. Podem ser usadas palavras ou termos preconceituosos que não haverá danos ou problemas para terceiros. Se tratando de brincadeira, jamais isso aqui poderia ser considerado certo. Alguém está me acompanhando? Então, a letra B é a mesma questão. A letra C não tem conexão. Nós temos que trabalhar com as questões que têm conexão com brincadeiras. A letra D. Não há de errado ou anormal brincar com as coisas santas. Misericórdia, isso é blasfêmia. Então, essa muito menos. Então, nem a A, alguém está me acompanhando? Nem a B, nem a C, que foi a opção do William, bonissimamente intencionado, e nem a D. Então, só sobra uma. A E. Nenhuma das respostas anteriores. Acompanharam? Ou conseguiram acompanhar? É a questão da interpretação do texto. Nós temos que ler e interpretar texto dentro do seu contexto. Isso vai acontecer muito nos próximos exercícios. Nós vamos ter que interpretar bastante, ler o texto dentro do contexto. Vamos lá. Quanto ao procedimento ético nos casamentos, devemos, sem dúvida, olha só, ético cristão. Talvez você vai dizer, não, eu faço isso, mas já não seria um procedimento ético cristão. Entregar os presentes antes da festa, esquecer deliberadamente dos convidados, desconsiderar o pastor ou ministro responsável pela cerimônia, colocar qualquer música de improviso para animar a cerimônia, ou nenhuma das respostas anteriores. Vamos lá. Dentro de uma visão ético-cristã, qual seria a correta aqui? É muito variável. Eu fico com a E aí. É? Sem dúvidas, eu ia para E. Varia, é um tanto variável. É uma questão de cultura. Tem culturas que é ético entregar no momento da entrada um presente de casamento. E tem culturas que não considera correto, até ofensivo, tem que entregar no final do casamento. Então, varia muito. Como se varia, é uma orientação que eu dou a vocês, como se varia muito pela questão cultural,
embora a Escritura Sagrada, olha que interessante, ela não traz com clareza, sobre se é errado ou não você dá um presente na entrada ou na saída. Então, na dúvida, por ser um elemento de um conteúdo muito cultural, então a gente descarta. Então, fica mais apropriado nenhuma das respostas anteriores. Porque tem que trabalhar muito a questão do sentido comum ligado ao que conhecemos da Escritura Sagrada. Por exemplo, a 6. Aqui já fica mais fácil. Então, número 5, letra E também. Ética é também parte da filosofia que... Aqui é fácil. Vamos lá. Qual é a correta aqui? Temos que ler todas as 5 para chegarmos à conclusão qual dessas 5 é a correta. Tem aí que é a correta. E não é a letra A. A ética não Fico na E de novo. Não, é a letra C. Estuda todos os princípios morais que regem o casamento e a criação de filha. Preste atenção. Ética é a também. Não estou afirmando que ética é unicamente. É a também. Ou seja, ela estuda de igual forma, inclui-se de igual maneira, está incluindo o estudo dos princípios morais que regem o casamento e a criação dos filhos. Assim nos ensina a palavra de Deus, sim ou não? A palavra de Deus não nos mostra os princípios morais que deveriam nortear o casamento cristão, não é? E a criação dos filhos. Agora, como assim parte da filosofia? O livro de Provérbios e o livro de Eclesiastes são livros poéticos. Mas quem sabia, vocês, que esses 2 livros, sendo poéticos, eles são a pura filosofia de Deus? Quem sabia? Alô? Alguém sabia que Eclesiastes e Provérbios trazem a filosofia de Deus? Então, nesse aspecto é que deveremos encarar. Então, a letra C, ela encaixa perfeitamente para o número 6. Para o número 6, letra C. A letra A fica um pouco para trás, porque estuda todas as linhas de comportamento ligada à mente humana. Aí seria psicologia. Não seria necessariamente a ética. Perfeito, Evaldo? Aí seria basicamente a psicologia. Então, vamos lá, recapitulando. Número 4 e 5 é. E a 6, C. Agora, essa aqui é facílima. Responda. A unidade do corpo de Cristo pode ser ameaçada pelo predomínio de 3 claros e evidentes sintomas. Quais seriam esses sintomas? São 3. Vamos lá. Aqui é fácil, gente. Está lá na apostila no início. Contenda. Sim. A segunda? Carnalidade. Maravilha, Evaldo. Deixa eu usar. A terceira? Jogo de poder. Fez o gol, Evaldo. Oh, meu Deus, que lindo. Evaldo fez assim, ó, de nariz, fez nem de cabeça. Jogou o nariz em cima da bola e fez o gol. Número 1, contenda. 2, carnalidade. 3, jogo de poder. Mais simples impossível. Pastor, Sim. só com relação a essa 6AA, eu teria posto, porque quando o apóstolo Paulo ele fala para nós pensarmos nas coisas que são de cima, nas coisas puras, nas coisas, digamos assim, nas coisas decentes, ele não está entrando na mente humana e dizendo, olha, vê se vocês não se poluem com essas coisas e comece a pensar em coisas mais, não só nas coisas etéreas, mas nas coisas boas, nas coisas decentes, nas coisas que realmente merecem e devem ser pensadas para evitar situações diferentes? Seria válido se a palavra todas as linhas e a palavra filosofia não estivesse incluído. Aí seria válido, compreende, pastor? Se a palavra todas as linhas e filosofia não estivesse aí estaria perfeitamente ambientado nesse contexto que o irmão apresenta. Tudo é questão da abordagem. Todas as linhas, me acompanha,
né? E ligado à parte da filosofia. Aí já não estaria dentro do ângulo nem da filosofia e nem de todas as linhas, mas no sentido de termos o quê? A mente renovada e guiada por Cristo e por sua palavra. Aí sim, tá perfeitamente. Mas aqui basicamente seria a psicologia. É um pouquinho complexo, nós separarmos ética de psicologia e de filosofia, que queiramos ou não, quando estudamos ética, estudamos um pouquinho também de filosofia, né? Mas nós estamos estudando princípios, né? Lá no bacharel em teologia vamos entrar forte numa matéria chamada A História da Filosofia. E quem chega lá no bacharel vai ficar impressionado, né? Que a Bíblia ela está carregadinha de princípios filosóficos, né? Não, você vai pensar que foi o mundo que exerceu a influência sobre a Bíblia. Não, a Bíblia que exerceu a influência. Sempre vai ser a Bíblia. Nunca o mundo vai exercer influência sobre a palavra de Deus. Vamos lá, para fechar, do outro lado. Relaciona a coluna A com a coluna B. Aqui, muito cuidado, que aqui pode dar um probleminha. Se você errar uma ou duas, efeito dominó, quebra todo o sistema. Vamos lá, eu vou dar as letras e vocês vão me dar os números. Letra A, qual seria o número? 6. 6, perfeito. B? 3. 3. Valdo está hoje na unção, está no óleo, está pingando. Aqui está chovendo e aí está pingando óleo em cima do Evaldo. 6, 3. Não deixa parar o óleo, não, Evaldo. Deixa o óleo escorrer. C. Qual o número? 5. 5, meu Deus, que negócio lindo. D. Qual o número? 2. 2. Eu pensei que ele titubeou. Mas é só o Evaldo, gente. Qualquer um de vocês podem estar ajudando o Evaldo. Vamos lá. Número, letra E, qual o número? E. Qual o número? 4. 4. Letra F. Qual o número? 1. 1. G. Essa é fácil demais. G, qual o número? 13. 13. H. H. Alguém se perdeu no caminho? 10. 10. I. Fácil. 12. 12. Perfeito. J. Aí temos um probleminha, preste atenção. Erro meu. O J você pode repetir o número 10. Isto. E o número 8 você pode eliminar, que foi um erro nosso na hora da tabulação, ou seja, de fazer a tabulação das colunas. Então você pode riscar o número 8, que nós cometemos este erro, e aí obriga a letra J também ser o número 10. Erro nosso, tá? Mas fica então assim configurado. Caso essa parte da prova apareça, vocês já vão saber que vai ser de 1 a 13, o 8 não entra, e as letras H e J se repetem em número 10. Todos estão me entendendo? Foi um erro nosso, erro nosso. A melhor maneira de corrigir esse erro, eliminando o número 8, obreiros mentirosos, e repetindo o número 10 nas letras H e J. Foi um problema de tabulação, nós percebemos que depois, no finalzinho, quando nós fechamos, o erro já estava cometido, fui embora, fizemos a revisão de madrugada, mas aí foi difícil para alterar. Nas próximas apostilas, nas próximas turmas, eu vou fazer a devida correção. Então, perfeito. J, número 10. Letra K, qual seria? K. 11. Perfeito. Letra L. A 11. 9. Letra L. 9. 9. 9. E, finalmente, a letra M. 7. 7. Então, recapitulando,
A6, B3, C5, B2, E4, F1, G13, H10, I12, J10, K11, L9, M7. Assinale com um C para definir a alternativa certa e E para a alternativa errada. Somente essa página, e vamos deixar as duas outras para a próxima aula, correto? No caso, dia 30. Número 1, o termo glória é mencionado 687 vezes quanto ao ministério em 2 de Coríntios 3, 7 a 11. Certo ou errado? Emudeceram. Vou repetir. O termo glória é repetido 687 vezes quanto ao ministério aonde? Segunda carta de Coríntios, capítulo 3, do verso 7 ao 11. Isso é certo ou errado? Não acredito, se pararam. Não estou entendendo a pergunta. Acredito que sim, mas se vocês lerem o texto, vocês vão matar a charada. Alguém tem dúvida? Vai lá no texto. Leia o texto lá de 2 de Coríntios 3, 7 a 11, aí você vai ter resposta. Uau! Agora fiquei impressionado. Errado. Errado? Tá errado, gente. Errado, gente, porque aqui não aparece 687 Glória, 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 vezes. glória, glória. Glória. Eu gostei dessa, gente. O Iver conseguindo fazer descontrações, seria glória, 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 glória. Aparece a expressão repetidas vezes, perceberam? Lá na apostila, repetidas vezes. Então, errado, errado. Vamos lá. O ministério evangélico não é profissão e tampouco um cabide de trabalho, certo ou errado? Certo. Certíssimo, certíssimo. Número 3. Gideão foi chamado por Deus enquanto parava ao campo, certo ou errado? Errado. Errado, porque ele malhava trigo no lagar. Então, número 3, errado. Saul foi chamado por Deus enquanto malhava o trigo no lagar, certo ou errado? Errado. Errado. Errado, ele buscava jumentas extraviadas de seu pai. E número 5, ministério não é um dom de Deus, senão um resultado final de nossa preparação e merecimento de nossos esforços empreendidos, certo ou errado? Certo. Errado. Errado! Olha Não, só, ministério? não Ah, é. Olha, Valdo, final da desligou por alguns Isso. segundos, estava super ligado, estava vendo, Valdo tá no grosso do azeite, mas de repente parou por uns poucos segundos. Vou comer Então ou vamos não. lá, recapitulando. Número 1 é 2, T, 3, 4 e 5 é errada. Perfeito. Próxima aula, então, no dia 30, nós corrigiremos, então, as páginas 5 e 6. Depois, na subsequente aula, que será o dia 7 de dezembro, já a página 7 para finalizar. Vamos voltar, então, à nossa temática, né? Vamos dar continuação. Nós temos a 9h33, nós vamos terminar em 10 minutinhos pontualmente. Tá? Só relembrando, hoje a gente está fazendo a prova de Cristologia, a segunda chamada, nosso irmão Marcos Tavares. Está preparado, irmão Marcos? Tranquilo para hoje? Ao sorriso dele, né? No que ele deu aquele sorriso, né? Encheu a tela. Estou aqui. E o Damiano já colocou a mãozinha amarela dele. Né? Se o Damiano não faz isso, fica complicado. Mas depois ele vai aparecer com aquele bonito sorriso, porque
Na hora da prova, eu preciso ver o Daniel. Bom, Daniel. É um critério básico. Olha lá, colocou óculos e tudo, não tem problema. Quando tiver, nem que seja de óculos. Tá bom, meus irmãos. Vamos então avançar mais 10 minutinhos para a gente então concluir a nossa aula de hoje. Vamos lá, vamos voltar. Chamados a viver eticamente, né? Deus nos chamou para viver eticamente. Ainda falando de não cobiceis as coisas más. Infelizmente, ainda hoje, pseudo-cristãos, falsos cristãos, cobiçam os prazeres do mundo. Assim, preferem o hedonismo e a escravidão do pecado para cumprir a lei moral de Deus. Vamos abrir a primeira epístola de João. Abra comigo, primeira epístola de João, capítulo 2. Primeira epístola de João, capítulo de número 2. Primeira epístola de João, capítulo de número 2, versículos 15, 16 e 17. Peço a bondade e a gentileza de um de vocês abrindo o áudio e lendo para nós o texto da primeira carta de João, capítulo 2, versos 15, 16 e 17. Por gentileza. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne e a concupiscência dos olhos, e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que fez a vontade de Deus permanece eternamente. Obrigado, José Ló. A tua tradução está concupiscência. Interessante, né? Outras traduções trazem como cobiça, tá bom? É importante observar, né? Embora para alguns a palavra concupiscência pode ser um pouquinho difícil, mas só esclarecendo aqui, dependendo da tradução que você use, pode aparecer a palavra cobiça. Quem tem essa tradução que aparece cobiça? Pastor Jurandir, eu tenho a minha. Alguém mais tem essa tradução que aparece cobiça? Não são muitas, né? A maioria delas trazem concupiscência. Tá? Bom, vamos entender então que isto é o que desagrada ao coração de Deus. Você está vendo ali na telinha? Né? Nada errado se te faz feliz. É uma frase satânica, né, que Satanás assina. Aí tem aquela doutrina, eu acredito que você já deve ter ouvido falar, chamado hedonismo. É chamada a doutrina do prazer. O camarada vive em função do prazer. O importante é ser feliz. Vivo pelo que me dá prazer. Escutem, não é errado, jamais. Você tirar um momento de break na sua vida, você sair com a sua família, você sair de férias, você se divertir, você ter lazer, não é jamais errado. Deus tem prazer que a gente descanse, que a gente desfrute da vida. E isso não é hedonismo, não. Hedonismo é aquela pessoa que vive em função disso, trabalha sobre isso, depende disso. É quase que um vício, por não dizer uma adicção. É um vício, é um vício. E geralmente os hedonistas são as pessoas que têm muito dinheiro, porque elas podem desfrutar e usufruir da forma mais absurda e estranha possível, né? Mas também tem pessoas que não têm tanto dinheiro, que têm esse espírito hedonista, né? Esse espírito de dependência do que possa lhe gerar prazer. Tem outra coisa com respeito a viver eticamente: não vos torneis idólatras. O apóstolo Paulo exorta sobre a idolatria. Vamos à primeira carta aos Coríntios, capítulo 10. Se vocês observaram, o capítulo 10 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, ela é um capítulo que transcreve muitos princípios éticos para a igreja de Corinto, que precisava aprender ética, né? Ela precisava aprender padrões justos e santos para servirem a Deus.
Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, verso 7. Quem pode ler para mim, por favor? E não vos torneis idólatras, como alguns deles, como está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se para dançar. Você, estimado irmão, aluno, aluna, define idolatria. Não estou pedindo a definição bíblica, mas o que você entende por idolatria? Vamos lá. Existe a definição bíblica, que nós vamos entrar dentro dela, né, porque estamos abordando esta parte dentro da ética cristã e ministerial. Mas qual é o seu conceito pessoal sobre idolatria? É tudo aquilo que distancia de Deus. Tudo aquilo que distancia de Deus. Alguém mais gostaria de dar uma abordagem ou de uma opinião? Interessante essa a abordagem do irmão Mar. Tudo aquilo que distancia de Deus. O que mais? Quem gostaria de dar? Tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus. Tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus. Excelente, Evaldo. Voltou de novo a normalidade. Não estou dizendo que o Evaldo ficou anormal. Voltou a ficar no azeite. O apóstolo Paulo fala sobre isso, né? No capítulo 10, com mais propriedade. Olha só, enquanto Moisés recebia as tábuas da lei, já sabemos disso, né? O povo de Israel se corrompia adorando o bezerro de ouro. Estranho, né? Não faz sentido, porque Israel provou tanto da graça, do poder, da glória de Deus no derramamento das pragas e, de repente, o povo esquece. Assim no mais, né? A autoridade do Deus único e verdadeiro. Isso nós vemos em Êxodo 32, 1:6. Interessante que falsos cristãos desprovidos da ética das Escrituras adoram o dinheiro e os bens materiais. Idolatria não é só adoração a imagens. Qual o nome que a Bíblia dá à idolatria ao dinheiro? Alguém se lembra? A Bíblia dá um nome específico à idolatria ao dinheiro. Mamon? Não. Mamon é o Deus. É o Deus que era adorado na Pérsia, na Grécia, na Arábia Saudita, entendeu? No Oriente Médio. Deus Mamon. Mas a Bíblia usa um termo, uma expressão na Escritura Sagrada para designar a idolatria ao dinheiro, a adoração, o amor ao dinheiro. Seria avarento, pastor? Avareza. Caetano ganhou 50. Oh, meu prezado irmão, não poderia Glória a Deus, vai ser muito bem-vindo. Passar em branco, não. Ganhou na tabela, meu Deus. Me alegrei muito agora. 50 para ti, Caetano. Deus te abençoe e comece a te usar. É a unção do Evaldo. Ele escorreu, vazou na tela e Caetano pegou e fez gol. Avareza. Primeira carta de Timóteo nos ensina, né? Que o problema não é o dinheiro. O problema não está no dinheiro, meus irmãos. O problema é o amor ao dinheiro, né? A idolatria ao dinheiro. O dinheiro, ele é uma bênção quando ele é o nosso servo, mas é uma maldição quando ele se torna nosso Senhor. Vamos lá. Não nos prostituamos. À luz da história dos israelitas, o apóstolo Paulo alerta acerca da maldição provocada pela prostituição. Vamos a 1 Coríntios 10, 8. Estão percebendo? O capítulo 10 da primeira epístola de Paulo aos Coríntios é uma espécie de manual de ética ministerial compacta. Se você quiser anotar aí, em algum lugar das suas anotações, né, o capítulo 10 da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, ela é um manual em miniatura de ética ministerial. 1 Coríntios 10, 8. Quem pode ler para nós, por favor? E não vos prostituamos, como alguns deles fizeram e caíram num dia. 23 mil. Perfeito, irmão Caetano, obrigado. Não nos prostituamos como alguns deles fizeram e caíram num só dia 23 mil.
O que você entende pela expressão, pela palavra prostituir-se? Prostituir-se. Alguém pode dar uma rápida definição? Rápida. Já estamos a 3 minutos de acabar a nossa aula. Se vender, Se vender. É um pouquinho mais. Ok, é um pouquinho mais. É a troca de sexo por dinheiro? Troca de sexo por dinheiro. Um pouquinho mais. não. Se corromper, pastor? Corromper-se, isto, porque não existe apenas a prostituição física, não é? Tem a prostituição mental, a prostituição espiritual, a prostituição moral, né? Claro, no sentido específico, a prostituição, como está ali na nossa telinha, a imoralidade encabeça a lista das obras da carne, prostituição, impureza, lascívia, Gálatas 5:19. E geralmente, né, quando vem à mente a palavra prostituição, ela está ligada à corrupção do corpo, né, o mau uso do corpo. Né? Por isso que Paulo diz que é preciso conservar nosso corpo irrepreensível. 1 de Coríntios 6, 18, 19 e 1 de Tessalonicenses 5, 23. Eu termino. A ética cristã é um chamado para vivermos um estilo de vida segundo as virtudes de Deus. Olha a importância disso aqui, ó. A ética cristã é um chamado para vivermos um estilo de vida segundo as virtudes do reino de Deus. Próxima aula, vamos desenvolver um pouquinho mais, né? Porque está dentro da temática das páginas 15 a 20 que vocês estarão lendo. A ética social e a política, a relação da igreja com o Estado. Já falamos alguma coisinha hoje, mas nós vamos desenvolver um pouquinho mais essa temática. Vamos falar a relação do obreiro com as autoridades, a relação do obreiro com a política, o obreiro e a ética da responsabilidade social, a linguagem do obreiro na sociedade, a relação do pastor com a convenção, a relação do pastor com os outros obreiros. Vamos entrar nessa parte bem interessante, bem, digamos, sugestiva e prática que está dentro do conteúdo das páginas 15 à página 20. Alguma pergunta, abordagem, colocação, dúvida que gostaria de fazer agora? Faça agora, por gentileza. Se não há, fechamos a nossa aula. Está tudo bem esclarecido até o momento? Tudo certinho? Isso. Qualquer dúvida no meio do caminho, não pense 2 vezes. Mande uma mensagem ou no grupo, se é o interesse do grupo, né? Para edificação do grupo, ou se é uma questão pessoal sua, mande uma mensagem no nosso privado, que estamos à disposição sempre para lhe ajudar, lhe atender. Se assim de automático a gente não lhe responder, pode acreditar que em algumas poucas horas pegaremos a sua mensagem e lhe responderemos. Vamos agradecer ao Senhor nosso Deus por esta aula. Quero convidar vocês a estarem orando pelo nosso pastor Maurício, né, e pastora Kátia, que tiveram hoje esta missão, né, de visitar esta família desta irmã com estado terminal de câncer. Vamos pedir com que a bênção de Deus seja sobre não apenas o pastor Maurício e sua esposa, mas também sobre esta família. Pedir que Deus intervenha no poderoso nome de Jesus, que faça a sua vontade. Aí despedimos a nossa aula e só, por favor, fiquem Damião e nosso irmão Marcos Tavares. Os demais irmãos estarão já despedidos para deixarem a conexão. Oremos então. Senhor Deus e Pai, oramos agradecidos por esta aula de hoje, agradecidos pelo teu cuidado das nossas vidas. Te agradecemos porque nos deste vida e saúde, apesar de que estamos, alguns de nós, batalhando aí com flu e outras coisas mais, mas o mais importante é que a tua poderosa mão e provisão está conosco. Oramos em nome de Jesus pela vida do pastor Maurício, pastora Cátia, nesta visita que eles estão realizando, acreditamos ainda, ser com eles, ser sobre esta família, Senhor, que está passando este grande drama, esta irmã que está com essa situação de câncer de estado terminal. Eu sei que tu és poderoso e tu podes, na tua bondade, na tua provisão, realizar um milagre da cura. Nós cremos, tu podes. Estando na tua vontade, tu podes, meu Deus. Envia uma palavra naquela vida, na vida da tua filha, da tua serva, na vida da sua família. Envia uma palavra poderosa na vida do pastor Maurício, na vida da pastora Cátia.
Usa-os poderosamente como tu tens usado até aqui para a tua honra e para a tua glória. Queremos te agradecer por esta aula, queremos te agradecer mais uma vez, pedimos que o teu Espírito Santo continue guiando esta classe, guiando a minha vida, me dando graça, humildade, sabedoria, dependência para contigo e habilidade para estar, ó Deus, com alegria, com muita dedicação, expondo a tua santa palavra a esses queridos alunos tão famintos e sedentos da tua santa escritura. Muito obrigado. Despede-nos debaixo da tua paz, da tua bênção, da tua segurança e nos permita regressar de hoje a 2 semanas. Próxima semana é Thanksgiving Day. Abençoe este dia com as nossas famílias, com as nossas igrejas, que possamos neste dia separado mais do que nunca. Todos os dias é dia de agradecimento, mas que a próxima quinta-feira estejamos te agradecendo de uma forma muito especial por tantos e tantos benefícios que o Senhor tem nos alcançado. Muito obrigado. É a oração que nós a ti fazemos, agradecidos no maravilhoso e poderoso nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Nosso lema, seriedade, 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 compromisso, compromisso, disciplina, disciplina, seriedade, seriedade, compromisso, compromisso, disciplina, disciplina, seriedade, seriedade, compromisso, compromisso, disciplina. É disciplina. necessário que ele cresça É necessário que ele e cresça. eu diminua. diminua. É necessário que ele cresça e que que eu eu diminua. É necessário que ele cresça e que eu diminua. E a Deus damos o que é a honra, a A glória glória e de o poder. Uma boa noite, um bom descanso, um ótimo restante de semana. Deus os abençoe, muita saúde. Ó. Beijo no coração de vocês. Vejo vocês dia 30, 23. Estejam com as famílias, adorando e glorificando a Deus. Como, mas não demais, por favor. Vamos devagarzinho. Deixa o restinho de uma perninha de peru. Se alguém sentir no coração, separa uma perninha de peru e me manda pelo correio. Vou ficar agradecido, tá bom? Deus nos abençoe, a paz do Senhor, bom descanso. Irmão Marcos Tavares, segura aí. Damião, segura aí. Deus nos abençoe, estão liberados. Maravilha.